Como escolher um CDB pré-fixado? É isso que a gente vai falar nesse vídeo. Esse vai ser um vídeo bem prático, bem direto ao ponto, mas com informações muito importantes para você que está querendo começar a investir ou que já investe, para saber como escolher o melhor CDB pré-fixado para você. Mas antes, roda a vinheta. Olá, para você que ainda não me conhece, eu sou Patrícia Luparelli, educadora financeira e especialista em investimentos. Aqui no canal a gente fala muito sobre finanças, investimentos, sobre autoconhecimento, sobre propósito, porque é isso que eu acredito, que a verdadeira prosperidade vem de dentro para fora e que o dinheiro não pode ser o fim, ele tem que ser o meio. E no vídeo de hoje a gente vai falar então como escolher um CDB pré-fixado. Antes de mais nada, é importante que você se atente no seguinte: a gente está num ótimo momento para investir em CDBs pré-fixados. Por quê? Porque a nossa taxa de juros está alta, atualmente em 15% ao ano, a taxa Selic, ou seja, os CDBs pré-fixados estão pagando juros bem altos. E a perspectiva para o final do ano ou para o começo do ano que vem é que a taxa Selic comece a cair. Ou seja, se você esperar demais para investir um pré-fixado, pode ser que você não consiga mais essas taxas altas como elas estão hoje. Paty, mas esse é o melhor momento para investir? Bom, isso a gente nunca tem certeza. O melhor momento é logo antes das taxas de juros começarem a cair. Mas a verdade é que a gente não sabe quando exatamente isso vai acontecer. Não espere a taxa Selic cair para daí você investir num pré-fixado, porque o mercado se antecipa, né? Ele vai antes da taxa começar a cair, da taxa Selic cair, ele já vai baixar os juros desses CDBs. Então, esse é um ótimo momento. Não sabemos se o melhor, mas pode ter certeza que vai ser um excelente investimento. Mas entre CDB pré-fixado e pós-fixado, qual é melhor escolher? A questão é a seguinte: hoje, com a taxa Selic a 15%, se você encontra um CDB pós-fixado que paga, por exemplo, 110% do CDI, isso é equivalente a 110% da taxa Selic, que daria hoje em torno de 16,5% ao ano. E você encontra CDBs pré-fixados rendendo em torno de 15,5%, 15,7%. Ou seja, seria melhor, nesse momento, pegar um pós-fixado rendendo 110 do que um pré-fixado que está rendendo 15,5. Porém, a questão é a seguinte: os pós-fixados tendem a diminuir a sua rentabilidade para o final desse ano e para o começo do ano que vem, conforme a taxa Selic cair. Então, hoje eles estão pagando 16,5, mas quando a taxa Selic cair, eles também vão pagar um pouco menos. Já o pré-fixado, se você trava a tua rentabilidade em 15,5, independentemente do que acontecer com a taxa Selic no futuro, você vai garantir essa rentabilidade alta. Se você não sabe o que eu estou falando, Paty, o que é isso? Pós-fixado, pré-fixado? Qual é a diferença desses dois? Eu vou te recomendar esse vídeo aqui em cima, onde eu te explico a diferença dessas rentabilidades, dessas formas de se calcular a rentabilidade. Então, vai lá assistir esse vídeo depois que a gente terminar o nosso vídeo aqui, ok? Bom, mas vamos então falar sobre como escolher um CDB pré-fixado. Vem comigo. Esses dias, um aluno meu me mandou esses prints aqui e me falou: Paty, eu quero investir num CDB pré-fixado, mas qual desses eu escolho? Então, eu aproveitei o ensejo e falei: vou fazer um conteúdo para compartilhar com mais gente esse ensinamento. Para escolher um CDB pré-fixado, você precisa se atentar a 5 coisas. A primeira delas, o vencimento. A segunda, a rentabilidade desse investimento. A terceira, o valor mínimo. A quarta, o banco emissor daquele CDB. E a quinta, o rating desse banco emissor. Fica tranquilo que eu vou te explicar isso tudo. Mas por que o vencimento vem antes da rentabilidade? Porque antes de mais nada, quando você for escolher o seu investimento, você precisa, antes disso, saber para que você está investindo. Ah, eu estou investindo para fazer uma viagem ano que vem, eu estou investindo para trocar de carro daqui a 3 anos, eu estou investindo para longo prazo, para aposentadoria, liberdade financeira. Você precisa saber para quê. Por quê? Para você encontrar o melhor investimento para você, para o seu objetivo, baseado no prazo que você pode deixar esse dinheiro investido. Por isso que eu coloco vencimento antes, inclusive, da rentabilidade. Porque de nada adianta você pegar um CDB que tem uma rentabilidade alta se o prazo não for compatível para você. Se você precisa do dinheiro daqui a um ano e você encontra um CDB que rende bem, mas que vence daqui 5 anos, ele não vai servir para o seu objetivo. Então, encontrar um vencimento adequado é importantíssimo. E um parênteses, antes também de investir, você precisa avaliar se você precisa ou não
de um investimento com liquidez diária. O que é liquidez diária? É a possibilidade de você acessar, de você resgatar aquele investimento a qualquer momento. Alguns CDBs têm liquidez diária, outros não. E você precisa se atentar a isso antes de fazer o investimento. Porque uma vez que você faz, se ele não tem liquidez diária, você não vai conseguir resgatar esse dinheiro antes do vencimento. Mas vamos lá, de forma bem prática. Aqui eu trouxe então os 6 CDBs que esse meu aluno me enviou e falou: Paty, me ajuda a escolher qual desses que eu escolho. Primeira coisa que a gente vai olhar então, o vencimento. Nesse caso, a maioria aqui dos CDBs tem vencimento entre 1 ano a 2 anos. Para ele, para o objetivo dele, que era investir para longo prazo, o vencimento não era tão importante assim. Ele não vai precisar desse dinheiro daqui 1 ano, 2 anos, 3 anos. Ou seja, é para longo prazo que ele está investindo. Então, o que eu sugeri para ele? Já que você não precisa desse dinheiro logo, deixe pelo menos investido por 2 anos, acima de 2 anos. Porque hoje aqui no Brasil, pelo menos até final de 2025 vai funcionar assim, a alíquota de imposto de renda que é cobrada é regressiva. Ou seja, quanto mais tempo você deixar o seu dinheiro investido, menos imposto você vai pagar. Essa aqui é a tabelinha vigente hoje, pelo menos até final de 2025. Por que eu falo isso? Porque para 2026 já existe uma medida provisória que foi publicada pelo governo que propõe uma alíquota única de imposto de renda de 17,5%, independentemente do prazo, do tempo que o dinheiro ficar investido. Mas, pelo menos até final de 2025, o que vale é essa tabelinha aqui. Então, você vê que se você deixar o dinheiro acima de 2 anos investido, a alíquota é mínima de 15%. Importante ressaltar, essa alíquota de imposto é sobre a rentabilidade, não é sobre o valor que você investiu, ok? Então, você não vai perder dinheiro por conta desse imposto de renda. Não tenha medo de investir num CDB por conta do pagamento desse imposto. Então eu falei para ele: escolha um CDB que tem acima de 2 anos de prazo. Assim você paga essa alíquota mínima. Então a gente ficou com as 3 opções de baixo por enquanto. Segunda coisa que a gente avalia, a rentabilidade. E nesse caso, ele escolheu, né, para avaliar os CDBs que tinham maior rentabilidade, que no dia que ele olhou era de 15,7%. Todos eles têm a mesma rentabilidade. Então aqui não vai ser um critério de desempate para a gente. Aí a gente vai para o valor mínimo. No caso dele, ele investia acima de R$ 1.500, mas isso aqui você precisa se atentar, porque se você for investir abaixo de R$ 1.000, por exemplo, essas opções aqui de investimento mínimo acima de 1.000 não vão funcionar para você. No caso dele, era acima de 1.500, então qualquer uma dessas opções ia funcionar também. E aí a gente vai para o banco emissor. Ele encontrou 2 CDBs do Agibank, 2 CDBs do BMG, um CDB do C6 e um CDB do Banco Paine. Pati, nunca ouvi falar nesses bancos. Qual é a diferença? Como que eu escolho? Como que eu sei se eles são seguros? O que você precisa olhar, na verdade, não é o banco emissor. O mais importante, não estou falando que não seja, tá? Mas você precisa olhar o rating desse banco. O que é esse rating? É uma classificação de risco. Existem agências que fazem avaliação das instituições financeiras para dizer o quão seguras elas são. Qual é a chance dessa agência, dessa instituição, desculpa, bancária, né, quebrar, falir e não conseguir devolver o seu dinheiro. Então, eu busquei aqui no site do S&P 500, que é uma dessas agências que faz essa avaliação. Eu vou deixar o link aqui na descrição para você. E essa aqui é a avaliação desses bancos. O Agibank tem classificação A+, o BMG tem classificação A, o C6 A+, também, e o Pine A. Aqui tá, né, a classificação desses 4 bancos aqui que eu trouxe para você e o site aí do S&P Global, né, do S&P 500, que é onde a gente busca essa informação do rating. E como saber se isso é bom ou ruim? Eu vou deixar para você essa imagem aqui e te mostrar que essa é a linha que a gente chama de divisor de águas. O que significa? Daqui para cima pode investir que o risco é baixo. Daqui para baixo já tem um risco maior, tá? Então, quanto mais para baixo, maior o risco daquela instituição financeira. Veja que os 4 bancos que ele mandou estão aqui, ó, entre A e A+, ou seja, classificação muito bom. Significa que são bancos seguros, com baixo risco de quebrar, de falir, então fique tranquilo que seu dinheiro vai estar seguro. Além disso, se você não sabe, existe a proteção do FGC, o Fundo Garantidor de Crédito, que devolve o seu dinheiro caso a instituição financeira quebre. O FGC devolve o seu dinheiro em até R$ 250 mil por instituição financeira e por CPF. Então, em resumo, todos esses bancos são seguros. E a pergunta é: pode ser qualquer uma dessas 6 opções. Como que a gente vai fazer, então, o critério de desempate? No caso dele, considerando que
Rentabilidade é igual para todos, valor mínimo tanto faz porque ele vai investir acima disso. Banco emissor, rating, todos estão bons. O critério para diferenciar, né, para escolher, vai ser justamente o vencimento. E eu sugeri para ele, então, escolher um CDB que tenha vencimento acima de 2 anos por conta da alíquota de imposto de renda ser menor. Então, reordenando aqui, né, esses 6 investimentos, o que eu sugeri para ele é esse investimento, é esse CDB do C6. Qual foi o critério de desempate? O vencimento. Como ele não tem pressa de receber esse dinheiro, eu falei, deixa investido por mais tempo. Por quê? Porque você garante uma rentabilidade alta por mais tempo, até dezembro de 2027, e porque assim você paga uma alíquota de imposto de renda menor. Ele é um investimento super seguro, o valor mínimo tá condizente, né, com o que ele tem para investir. Então essa foi a opção de CDB aí escolhida para esse investimento. E aí, gostou desse conteúdo? Então lembra de se inscrever no canal, de deixar o seu like e de compartilhar com aqueles amigos que estão querendo começar a investir também. Aqui toda semana a gente traz conteúdo de qualidade sobre finanças, investimentos, autoconhecimento, propósito, tudo aquilo que eu te falei. Então vamos junto. Te vejo no próximo vídeo.